Nós estamos aqui novamente mais um episódio do AmaCast. Hoje recebendo a convidada e eu vou dizer assim, uma influencer do autismo. A doutora Laura Nascimento hoje está como presidente da Comissão de Autismo da OAB Piauí e é referência no assunto. Doutora Laura, é um prazer receber você aqui conosco nesse Obrigada. episódio do AmaCast. Eu que agradeço o convite. E primeiro eu queria começar. Como é que tem sido a tua experiência com relação com a comissão e como é que você caiu nessa... Caiu não, né? Porque eu falo assim que ela tem muita experiência porque ao ver o Instagram dela, você percebe que é algo que vem de dentro, que vem do coração. Me fala um pouquinho como é que foi a tua história com o autismo. Sim, perfeito. Eu sou mãe atípica, né, de uma criança que hoje tem 6 anos, vai fazer 7 agora em julho, Arthur, que tem paralisia cerebral. E quando ele nasceu, nós vi aquele mundo novo de terapias. Ele ficou na UTI, claro, quando saiu a gente teve diagnóstico, ele nasceu prematuro. Quando ele saiu, a gente teve esse diagnóstico de paralisia cerebral e eu tive que ir atrás das terapias dele, né? Não consegui pelo plano de saúde, terapias de qualidade, e o caso dele era urgente, a gente tinha que começar a fazer realmente fisioterapia, terapia ocupacional, fono, o quanto antes, que ele tinha uma lesão cerebral muito grande, precisava fazer terapias de qualidade. Então, comecei a custear essas terapias. Passou 6 meses, 1 ano, custo muito alto mesmo. E eu resolvi ajuizar uma ação em face do plano de saúde para que ele custeasse as terapias do meu filho, já que a rede credenciada não tinha prestado apto nos métodos que o médico prescreveu. Sim. Eu resolvi entrar com essa ação, soube através de uma mãe dessa possibilidade, numa sala de espera. Eu costumo até falar, sempre é uma mãe, né? Sempre é uma mãe que está do nosso lado ali para estender a mão, para dar uma dica, para mudar ali o rumo da nossa história. E ajuizei essa ação. Eu sou servidora pública também, mas posso advogar. Então, eu decidi que eu mesma ia estudar. Na época, nem tinha advogado especialista em direito da saúde, pelo menos eu não conhecia, há 5 anos atrás, né, 6 anos atrás. E ajuizei a ação dele, consegui as terapias dele, custeadas pelo plano. Desde então, são custeadas pelo plano. E outras mães começaram a me procurar para ajuizar também, para conseguir terapias. Até hoje, a principal ação do meu escritório, que é conseguir terapias de qualidade, eu custeio pelo plano de saúde. E nessas mães, claro que vieram muitas mães de crianças com paralisia cerebral, com síndrome de Down, com outras síndromes, mas muitas mães de crianças com autismo. Né? Até porque a quantidade de autistas é maior do que as outras deficiências, então veio muito. Então foi como se a causa tivesse vindo até a mim. Eu costumo até dizer que não tem crescido, tem sido mais diagnosticado. Sim, sem dúvida. Isso é uma discussão muito grande, né? Muitas pessoas falam, tá na moda, agora tudo é autismo, mas a gente tem ciência que o diagnóstico hoje é muito maior. Inclusive, eu tenho vários clientes que as mães descobriram que eram autistas ou que o pai é autista através do diagnóstico do filho. Ia lá pesquisar e via, né? Exatamente. Eu queria falar sobre a atuação da comissão. Hoje a gente está completando 5 meses de gestão. Como é que tem sido a tua experiência perante a comissão de autismo e como é que tem sido a ajuda de outros membros aí? Me fala um pouquinho. Eu nunca tinha imaginado, né, ser presidente de uma comissão da OAB, nunca me envolvi muito lá na OAB, por conta das demandas, né, do serviço público, a advocacia. Então, a primeira experiência que eu tenho, estou gostando muito. É muito bom saber que você pode fazer a diferença de alguma forma, né, de mais uma forma na vida das pessoas. A comissão é muito procurada, apesar de ser uma comissão muito nova. Né? A gestão passada da presidente doutora Mirna foi muito boa, então é uma responsabilidade muito grande suceder ela. E quando veio o convite do presidente Raimundo Júnior, no começo eu fiquei, meu Deus, mais uma atribuição, né? Fiquei assim, mas tem sido muito gratificante. A gente já conseguiu ajudar muita gente, muitas demandas, chegam muitos e-mails, muitos pedidos, muitos relatos de mães. Né? A gente já conseguiu fazer algumas reuniões da comissão, já fizemos um evento em abril, no mês da conscientização do autismo, um evento grande de um dia inteiro lá no auditório do AB, né? Que foi com muita informação, muita troca de experiência, teve roda de conversa, teve grandes palestras. E está sendo muito bom. Eu espero conseguir ajudar mais e mais pessoas através dessa comissão. A demanda social é muito grande, né? O nome da comissão é Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo. Então, a gente espera que onde estiver o direito de uma pessoa com autismo sendo
prejudicado, sendo levado em questão, a gente esteja lá para ajudar, enquanto comissão, atendendo a essa demanda social. Vamos entrar na parte das curiosidades. Nessa sua trajetória, quais são os 3 principais direitos que a senhora vê tolhido atualmente? Certo. Sem dúvidas, saúde, primeiro, educação inclusiva, em segundo lugar, e o terceiro, isenções, benefícios assistenciais, essa parte de assistência social também, né? Na saúde, é algo crítico, né? A gente sabe que hoje quem tem plano de saúde não tem conseguido terapias de qualidade, e quem não tem, mais difícil ainda, né? O SUS tem o dever de fornecer terapias de qualidade, mas não tem vaga para todo mundo. A gente vai ser inaugurado recente um centro de autismo. Espero que supra pelo menos uma parte da demanda aí. Mas hoje a gente sabe que tem filas aí pelo SUS de 2 anos para a criança conseguir o diagnóstico, para ela ter uma consulta com o neuropediatra para conseguir o diagnóstico. E é a partir do diagnóstico que essa mãe, esse pai, vai poder ir atrás de todos os outros direitos, na saúde, na educação, na assistência social. Então, a luta começa daí. Então, na saúde, temos uma luta muito grande em relação a relatório médico, a diagnóstico, a terapias de qualidade, a medicamentos, né? Muitas crianças têm outras comorbidades, como TDAH, TOD, tomam algum medicamento, alguns têm epilepsia. E na parte da educação, que para mim é a segunda maior demanda, sem dúvida. Depois que você garante a saúde, você quer garantir a educação do seu filho, né? Não haja regressão. Exatamente. E o método, quando a senhora fala sobre terapia de qualidade, a gente está falando sobre métodos. Isso. Método ABA e outros tipos de métodos que realmente são comprovados e que funcionam. Não os métodos que o plano de saúde acredita que seja mais barato. Os convencionais, né, que eles chamam. Hoje a gente sabe que terapia de qualidade é terapia intensiva. Não adianta você ir fazer 1 hora de psico por semana, 1 hora de fono, 1 hora de TO. Não vai adiantar. A criança com autismo, ela precisa aprender comportamento, né? A ABA é a análise do comportamento. Então, quanto mais intensivo, melhor. Então, um tratamento de qualidade, ABA, é de 20 a 40 horas de terapia semanais. Daí a necessidade do aplicador ABA, não só do supervisor, do coordenador, mas também do aplicador, que fica ali com aquela criança nos ambientes naturais dela, seja na escola, seja em casa. Que é uma luta muito grande, até para os magistrados conseguirem compreender que não existe o método ABA, a ciência ABA, sem aplicação. Não existe ABA sem ter um aplicador ali ensinando comportamento dentro da escola, no parquinho, em casa, nas saídas, na festinha de aniversário. Essa criança não vai aprender comportamento em 1 hora de terapia. Então, isso é um desafio muito grande. Educação. Sim. O maior gargalo e a maior queixa que a gente está escutando é sobre crianças que têm suporte que precisam de acompanhante. Isso. Como é que a senhora vê? Inclusive, é um das maiores demandas que chegam na comissão também, a parte de educação, a gente já tem atuado nisso. Essa demanda é bem complexa. Por quê? Porque a lei prevê, a Lei Berenice Piana prevê o acompanhante especializado para o aluno com autismo, caso comprovada a necessidade, e a Lei Brasileira de Inclusão prevê o profissional de apoio para o aluno com deficiência. Então, o que é que a escola é obrigada a fornecer? Acompanhante especializado ou profissional de apoio. As funções são mais ou menos as mesmas. Alimentação, higiene, locomoção. Aí, quando vai para o acompanhante especializado, acrescenta comunicação e interação social. Isso é uma figura. A outra figura é o aplicador ABA, que a gente chama de acompanhante terapêutico. A nosso ver, tem viés saúde, porque ele está ligado à equipe multidisciplinar da criança. Ele vai aplicar o método ABA ali, manejar comportamento. Naquela criança que não senta na sala de aula, como que ela vai aprender? Não adianta ter um acompanhante especializado, porque o acompanhante especializado não tem formação para manejar comportamento. É até uma crítica que eu tenho, e particularmente, que eu acho que teria que ter também na lei, nas funções do acompanhante especializado e do profissional de apoio, questões de manejo de comportamento. Esses profissionais tinham que fazer um curso de acompanhante terapêutico, de aplicador método ABA, porque fica meio sem sentido, né? Mas é uma crítica pessoal, a lei é assim. Basicamente, é só um estudante de enfermagem que está ali colocado para poder... Colocam... como é que eu posso dizer? Colocam estagiários de psicologia, de enfermagem, de pedagogia, jogam esses estagiários que nunca não sabem nem cuidar, porque o profissional de apoio, acompanhante especializado, tem dever de cuidado também, né? Um dos principais deveres é o dever de cuidado. Colocam um estagiário que nunca cuidou de uma criança, que não foi treinado para estar ali.
né, que não tem como manejar comportamento. Às vezes fica dentro da sala responsável por 5 crianças com autismo, outras deficiências. Então, é um ponto muito grande. Quando tem, porque eu tenho hoje, esse mês, em maio, eu sei de crianças, de alunos que estão fora da sala de aula, e não são poucos, porque a escola não disponibilizou acompanhantes especializados, profissionais de apoio. Então, o primeiro passo para mim é entender essa diferença do que é dever da escola, do que é dever da saúde, do plano de saúde, do SUS. E, segundo, disponibilizar, de fato, esses profissionais. Olha, eu recebo tanta denúncia. Eu já tive denúncia de mãe que diz que nas escolas tem um revezamento. Segunda e quarta vai uma parte das crianças com deficiência, terça e quinta vai outra, porque não tem acompanhante especializado para todo mundo. Então, é muito absurdo. A educação, inclusive, é um direito, não é um favor que a escola está fazendo. Negar a matrícula em razão da deficiência é crime. Está lá na Lei Brasileira de Inclusão. E crime punido muito, muito. Quando começa o período de matrícula, chove denúncias, né? E hoje as mães, eu sempre falo, para as escolas inclusive, hoje as mães têm consciência desse direito. E sabem que é crime, estão registrando boletim de ocorrência, né? Estão procurando seus direitos, fazendo denúncias no Ministério Público. E eu acho que no dia que um gestor escolar for realmente preso por praticar esse crime, as coisas vão começar a mudar. Porque ainda hoje tem muita negativa. De escolas públicas, particulares, das melhores escolas de Teresina, praticamente todas têm algum relato, infelizmente. Terceiro gargalo, social. Para mim, a assistência social, sem dúvida, a questão do BPC, LOAS, né, que é um benefício assistencial. Muita gente fala, vou aposentar meu filho. Não é aposentadoria, não se aposenta criança. É um benefício assistencial de um salário mínimo para famílias de baixa renda que tenham uma criança com deficiência, né, que tem barreiras ali sociais para enfrentar. Só que conseguir esse benefício, primeiro, o critério renda é muito limitador, porque tem que ser praticamente uma família que vive na miséria, em situação de pobreza, muita pobreza, né, porque é um salário mínimo para 4 pessoas, critério renda. E, segundo, porque o diagnóstico também é difícil, como eu falei, o Estado hoje, muitas crianças estão enfrentando filas aí de 2, 3 anos para conseguir um diagnóstico que a gente precisa para fazer o pedido do benefício assistencial, né? E o valor, que é muito baixo. A família ela não consegue, às vezes, nem suprir ali as necessidades mais básicas da criança com esse valor. Fora as famílias que têm 2, 3 crianças com deficiência, né? Então, que os gastos vão aumentando. Pode ter um BPC para cada um, só para deixar claro. Né? Não entra um no cálculo do outro, mas, enfim, quando você tem mais filhos e mais filhos com deficiência, as despesas aumentam muito. Então, eu conheço famílias que têm BPC, mas não supre para comprar fraldas, medicamentos, pagar terapia, que muitas vezes não tem. E as pessoas, desculpa interromper, para que as pessoas entendam como é esse universo de gastos, que a pessoa diz, um salário não dá para comprar medicamento. Vou citar só um exemplo aqui. Existe um medicamento que ele, basicamente, hoje ele é obrigatório. Ainda está como alternativo, mas ele é obrigatório. Chama canabidiol. Ele aumenta o intelecto da criança, das palavras para quem está assistindo. Esse medicamento, o mínimo dele, os que têm eficiência, R$400 a R$500, só o canabidiol. Perfeito. Os canabidióis que são comercializados na farmácia nacionais são cerca desse valor de R$400 a R$500, né? Um frasco. Tem criança que toma mais de um. Que dura 20 dias. Exato. Dependendo da dose, dura pouco. Então, é um custo muito elevado. Muitas crianças com autismo tomam, né? E é importante que se diga que hoje é possível, sim, pleitear o custeio desse medicamento pelo plano de saúde ou pelo Estado. Ele é obrigatório o fornecimento, o custeio desse medicamento. A gente já tem várias decisões judiciais aqui do Estado nesse sentido. E grande parte das crianças ainda usam fralda. Sim. Ainda tem restrição alimentar, então não é todo alimento que elas comem. E crianças que usam medicamentos, às vezes não é o canabidiol, mas é aripiprazol, outros medicamentos controlados, elas precisam estar de tempos em tempos no neuropediatra para pegar a receita. Então a mãe se vê obrigada a pagar uma consulta particular, porque não tem vaga, nem pelo plano de saúde não tem vaga. Outro ponto muito importante que as pessoas saibam, né? O plano de saúde tem 14 dias úteis para garantir uma consulta com o neuropediatra. É um prazo estabelecido na INS. E isso não é respeitado. Se você ligar, às vezes nem tem neuropediatra credenciado. Quando tem, se você ligar, tem vaga para daqui a 3, 4, 5 meses. Né? Então, essa mãe que o filho usa medicamento, ela depende da consulta. Muitas vezes ela tem que pagar particular. Aí vai tirando 1.500. Às vezes não tem terapia, paga pelo menos o psicólogo ali de forma particular, para a criança não regredir, vai tirando 1.500. Não sobra nada, faz faltar.
Então, é muito difícil a realidade da mãe atípica hoje no Brasil, porque ela tem que lutar contra tudo e todos. Eu queria convidar a doutora Laura para, de forma recorrente, tirar algumas dúvidas do AmaCast. Esse primeiro episódio foi mais para a gente conhecer um pouco da tua atuação, mas sempre quando a gente tiver dúvidas frequentes, eu queria convidar a senhora para poder tirar elas, a mandar um vídeo do seu próprio escritório, para que também não consuma muito da sua rotina, mas esse assunto ele é extremamente importante. Sim, são muitas dúvidas. Quando a gente fala de autismo, né, são muitas dúvidas, são muitas questões. Estou totalmente à disposição para tirar as dúvidas dos telespectadores, dos frequentadores aqui da AMA. Será um prazer muito grande. Agradeço. E para você que acompanhou esse primeiro episódio do AmaCast, eu queria que a senhora deixasse o seu @, da sua rede social e também do Instagram para que possa acompanhar o teu podcast também. Perfeito. O meu Instagram é @lauronascimentoadv, ADV de advogado. Lá eu coloco minha rotina com os meus filhos, né? Que eu tenho um filho típico, um atípico. Coloco muitas informações acerca de direito da saúde, também direito das pessoas com deficiências, novidades desse mundo atípico. E eu tenho um podcast chamado Pod Atípica, onde eu recebo mães atípicas que vão contar suas histórias, suas lutas, suas vitórias, né? Muito emocionante, muito maravilhoso. E o Instagram é @podatípica. Tá bom. Agradecer mais uma vez a sua presença aqui no podcast e desejar que você siga nessa luta, Obrigada. Encorajando e sendo fonte de apoio para mais mães e pais de crianças e de adultos atípicos também. Perfeito. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar à disposição. Tchau, tchau. Tchau.